Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão importante de interpretação dos textos da Bíblia. Aqui eu trouxe uma imagem de um boneco de ventríloco junto com o seu criador, né, que é esse senhor aqui, que há 61 anos, né, o seu Oscarino dá vida a esse boneco. Está até escrito aqui no rodapé: Oscarino dá vida ao boneco Peteleco há 61 anos. O que faz a gente refletir essa imagem? Essa imagem faz a gente refletir que esse senhor, ele é o narrador de uma história da qual o seu personagem, que é o boneco, é o personagem, digamos assim, principal da história. Então ele narra uma história, o senhor aí, o Oscarino, e o boneco Peteleco é o personagem dessa história. O que o Oscarino faz, pensa, o boneco Peteleco ele repete. Assim também são os escritos bíblicos. Existe um narrador, que no caso aqui seria o Oscarino, lá no texto bíblico seria o narrador do texto de Mateus, de Lucas, de Isaías, de Jeremias, do Êxodo. Então existe um narrador, um escritor, né, um manipulador do texto, que faz o personagem fazer aquilo que ele quer. Então, não é o Peteleco que faz o Oscarino fazer as atividades na hora do show. É o Oscarino que dá vida ao Peteleco. É o Oscarino que faz o Peteleco se mover e falar as piadas, etc. Assim também na Bíblia existe um narrador que dá vida aos textos bíblicos. E esse narrador, ele está inserido numa cultura, num momento religioso, político, né, numa geografia específica, e lá ele escreve o texto para aquela comunidade, para aquele momento histórico, e cheio de normas e regras que ele está vivendo naquele momento histórico da vida dele. E no texto que ele quer escrever, ele coloca aquilo que ele acha interessante para aquele momento histórico da vida em que ele está vivendo. Então, o Oscarino, ou quem escreveu o livro de Apocalipse, ou quem escreveu o livro de Jeremias, ele também está inserido lá num momento histórico da existência, e ele vai escrever o livro segundo aquilo que ele entende que aconteceu. Ele não está em bloco para escrever, ele não é secretário do profeta, do sacerdote, de Jesus, dos apóstolos. Não existia um secretário que andava com Jesus e dizia: opa, Jesus fez um milagre ali, vou anotar. Alguém que posteriormente, como narrador, como manipulador do texto, ele toma as decisões de escrever o texto e colocar na boca do boneco, na boca do personagem, na boca de Jesus, ou de qualquer um personagem bíblico, aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa, aquilo que ele crê, aquilo que talvez também lá, como os textos de Davi, né, o chefe manda fazer. Então os textos bíblicos, eles estão cheios de personagens que são manipulados por um narrador que nem sempre está dizendo a verdade. Ele manipula os personagens como ele quer. E eu gostaria aqui de trabalhar ainda com vocês um texto muito importante, do qual há muita certeza entre os cristãos de que os textos bíblicos são inspirados por Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. Como você pode ver aqui, né, em 2 Timóteo 3, 16 a 17, fica claro para nós que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. Aqui
Paulo está falando da escritura do Antigo Testamento, porque ainda não havia nada escrito sobre o Novo Testamento. Porém, é importante entender que se Paulo diz que toda a escritura, ele está dizendo que a escritura do Antigo Testamento e também as que por vierem ser anexadas ao Antigo Testamento. Então ele está dizendo toda a escritura, desde o princípio lá até o final, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo é texto sagrado, é texto inspirado por Deus, segundo aqui nós podemos ler em 2 Timóteo 3. Porém, se nós formos observar o texto em 1 Coríntios 7:12, nós vamos ver o quê? Que Paulo diz que ele fala por ele mesmo e não por o Senhor. Ele que está dizendo, não o Senhor. Ora, se Paulo fala por ele mesmo e não pela inspiração do Senhor, ele está falando em nome dele e não por inspiração. E se não é inspiração, não é inspiração. Aos outros eu mesmo digo isso, não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher, e ele continua, né? Mas está aqui. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Então é Paulo dizendo e da boca dele, da experiência dele, e não da boca de Deus, não da inspiração do Espírito Santo, aquilo que ele queria dizer. Então aqui Paulo está fazendo uma heresia, porque o que ele está dizendo não vem do Senhor, vem da ideia dele, dos pensamentos dele, do que ele acha que deve ser uma relação com o homem e uma mulher, de que forma que deve ser o casamento. Isso é inspiração pessoal de Paulo, não é inspiração de Deus. Está bem claro aqui nesse texto bíblico. Nós ainda podemos continuar, né, no 2 Coríntios 11:17, que diz assim: de fato, o que eu estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Então Paulo, ele deixa claro que nos escritos de Paulo há conteúdo que não foi ele que pediu a inspiração de Deus para dizer, mas ele mesmo, na sua compreensão moral, ética, religiosa, vivência, toma como decisão dizer. Não vem da inspiração do Espírito Santo, vem de Paulo mesmo o que ele vai dizer. Logo, nem toda a Bíblia, se fosse inspirada, aqui existe a prova de que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, como o primeiro texto que você viu. Então, há controvérsias muito gritantes nos textos bíblicos que precisam de uma exegese para a compreensão, para a dissecação desses textos e assim tirar essas dúvidas, né? Porque as pessoas vão à igreja e o pastor, o padre diz: a Bíblia é inspirada por Deus. E aí tudo que está escrito é inspirado por Deus. E nós vamos ver que na realidade não é bem assim que a realidade se mostra para nós. Você pode ver nesses textos, pode ver na sua Bíblia, em que Paulo admite que ele fala por ele mesmo e não da boca do Senhor, não da inspiração do Senhor, deixando claro que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, se é que existe algum Deus na Bíblia. Um grande abraço, tchau, tchau, tchau.